Fundo de Apoio à Cultura do DF. Logo da TV Apada ao centro. Um círculo branco onde duas mãos fazem o sinal da TV Apada em libras. Ele tomba para trás e se levanta após um toque de dedos, agora em azul e laranja. Bom, a gente falou do modelo médico, né? Mas eu gosto de pontuar a deficiência analisada sobre o modelo social. Porque ela tem um objetivo de mudança, né? Então, assim, primeiramente, pensar sempre o direito humano, a condição humana, né? Que ela interessa qualquer outra condição. É um tema de direitos humanos e desenvolvimento inclusivo, sustentável e de interesse público universal. Embora tenha gente que fala, mas em tal lugar não se pensa isso. Não se pensa, mas há muitos e muitos anos, os direitos humanos, eles trazem esse convite a pensar e têm sempre trabalhado e lutado, né? Então, quando a gente vê organizações internacionais de direitos humanos, inclusive a própria ONU trabalhando e debatendo, a gente percebe que os direitos humanos são direitos universais. Porque isso está falando de humano e nesse planeta, né, habitado por tantos seres terranos, também temos os seres humanos. É um desafio, mais que para a pessoa adulta, consiste na autonomia e que a pessoa se torne sujeito de direito e que ela participe efetivamente das decisões. É um pré-requisito pensar políticas públicas inclusivas e formar novas coalizões intersetoriais. Essa referência ela vem de um documento da Escola de Gente. Escola de Gente é uma instituição aqui do DF que trabalha acessibilidade e inclusão. Ela também está já em outros estados, como no Rio de Janeiro e São Paulo. William olha para a tela com um semblante reflexivo. Em seguida, olha para o chão. O indivíduo, a pessoa com deficiência, ela está sempre numa situação de muita vulnerabilidade. Então, quando a gente começa a pensar pelo modelo social, a gente tem a facilidade de desconstruir isso. Trazer essa pessoa para um espaço de mais segurança, conseguir com que essa pessoa tenha autonomia e que ela realmente participe. Tipos de barreiras. Foi falado de barreiras, mas é importante a gente frisar que tipos de barreiras são essas que tornam o espaço sem acesso. A gente sempre pensa, e essa é a mais pensada, que são as barreiras arquitetônicas. O degrau. Então, se tiver um elevador, se tiver uma rampa, você consegue acessar. Então, quando você tem esses espaços que são de forma arquitetônica não acessíveis, é a primeira barreira que se pensa. Não tem um lugar assim, não tem um lugar assado. Barreira arquitetônica. Geralmente é o que pensa. Vamos pôr rampa que está acessível. Urbanística, e aí a gente já fala da cidade, né? Então, não tem calçada, é uma barreira não ter calçada na cidade. Se não tem um ponto para ônibus, ou se o ponto de ônibus não tem acesso, não tem uma cobertura do sol ou da chuva, isso também são barreiras urbanísticas. Se a placa está no meio da calçada, é barreira urbanística também. No transporte não tem acesso, é uma outra barreira. Tecnológica. Mó tecnológico, esse espaço aqui é cheio da tecnologia. Mas se essa tecnologia que foi disponibilizada pelo espaço, vou dar um exemplo aqui, para fazer uma inscrição, e a pessoa com deficiência não consegue ter acesso a essa inscrição, a gente tem uma outra barreira. Comunicacional. Não conseguimos entender a palestra porque somos pessoas surdas e não havia um intérprete de Libras. Sou uma pessoa cega e os documentos que foram disponibilizados não estavam em braille. São barreiras comunicacionais. E as barreiras atitudinais, que elas partem de nós mesmos como primeira meta. Chico, você consegue ajudar a gente a pensar numa barreira atitudinal, de atitude?
o que seria uma barreira atitudinal, só pra gente... William gesticula com a mão. Por exemplo, revista, não é? É uma atitude. Revistar pessoas que entram num lugar é uma barreira. Chico é um homem de pele clara, usa boina, óculos de grau e camisa polo branca. Sim, às vezes, um protocolo de segurança que é comum no banco, Chico tá falando de revista, por exemplo, né? É uma barreira, porque assim, a porta, principalmente quem tem metal no corpo, né, vai passar, a porta fica travando. Você pode tirar a roupa e não passa, né? Aquilo é constrangedor. É uma barreira, e é uma barreira que ela só vai ser resolvida adequando o protocolo de segurança. E esse protocolo só vai ser adequado a partir do momento que a pessoa responsável pelo protocolo de segurança, ela toma uma decisão. Ela tem uma atitude para isso mudar. Então, assim, não adianta a gente pensar na barreira arquitetônica, não adianta pensar na urbanística, no transporte, no tecnológico, no comunicacional, se a gente não muda as nossas atitudes. Se o nosso modelo for excludente, se o nosso modelo ele for segregador. Todas essas barreiras, elas só vão ser desconstruídas a partir do momento que a gente buscar em nós mesmos como primeira meta desconstruir as nossas atitudes que são criadoras de barreiras. Porque nós somos o ambiente também, nós fazemos parte do ambiente. Então, a responsabilidade de tornar as barreiras zero, para que naquela conta matemática seja igual a zero para as pessoas como um todo, inclusive, principalmente as pessoas com deficiência, são as nossas atitudes. Bom, no Brasil, esse é um censo que precisa ser atualizado. A gente teve, principalmente no IBGE, uma mudança na forma do censo. Então a gente não tem mais um censo bem definido. O último governo ele fez uma mudança drástica no censo. Então a gente continua com um censo bem defasado, mas a gente tem mais ou menos uma ideia de quantitativo de pessoas com deficiência na população, né? Que é 23,92%. É claro que hoje, né, 14 anos depois, é um índice muito maior, mas aqui é mais ou menos para a gente ter ideia, né, de porcentagem, tanto no DF, que é 22,34%, isso lá em 2010, e também em 17, já com outra referência do CIGEP. William, né? muda o slide, apontando o controle para a tela. Nesse recorte de porcentagem, a gente tem uma ideia aqui no país que pelo menos uma pessoa desses 23,9% vai ter algum tipo de deficiência. Você não define qual é, mas algum tipo vai ter. E aí, 18,8% visual, 5,1% auditivo, 7% motora, 1,4% mental ou intelectual. Então, talvez se a gente pensar, se a gente nos permitir deixar ser afetado, participar, conviver, interagir, buscar saber, a gente consiga mudar, eliminar barreiras e desconstruir o capacitismo. Uma vez eu ouvi o Mandela falar, Nelson Mandela, falar que as pessoas elas não aprenderam, não nasceram odiando. Elas aprenderam durante a vida a odiar. Então, se as pessoas aprenderam a odiar, elas também seriam capazes de aprender a amar, igual aprenderam a odiar. Eu penso que a gente não nasce capacitista. A gente aprende a ser capacitista. Então, a gente também pode desaprender e ser anticapacitista e buscar alternativas, soluções para que outras pessoas consigam estar na mesma sintonia e a gente conseguir melhor espaço, melhores condições, um mundo melhor. A luta anticapacitista é sim uma luta de todas as pessoas, né? E a convivência continua
faltou acento, é a chave da inclusão, sim. Quando a gente consegue conviver, a gente fala Libras. Quando a gente começa a conviver, a gente entende que a arquitetura precisa de mudança. A gente entende que tal espaço precisa de acessibilidade. A gente se antecipa, a gente prevê, a gente acompanha, a gente convive, a gente sonha junto. Eu fico muito feliz de estar sonhando junto com várias pessoas desde o momento que eu fui afetado por essa situação. E para finalizar, uma das coisas que me afetou muito foi compartilhar com o Lucas, que está aqui, compartilhar com ele a história de várias pessoas surdas, que elas contam. E aí eu vou ouvindo com os olhos, né? Elas vão falando, eu vou ouvindo, tomando cerveja, ouvindo. Falei, cara, cheguei lá no hospital com a minha mãe. Aí minha mãe falou, tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Aí eu tirei a roupa, fiquei sem roupa. E aí, de repente, veio um homem, um médico de máscara, com luva. E aí minha mãe falou, deita aqui, deita aqui, deita aqui, deita aqui. E eu deitei. E minha mãe, abre a perna, abre a perna, abre a perna. E eu não entendia, porque eu via que minha mãe estava conversando com ele, mas eu não sabia o que minha mãe falava, porque era rápido. Palavras que eu não conheço. Ele de máscara. E aí ela abre a perna e aquele cara enfia um negócio dentro de mim e começa a mexer e eu não sei o que está acontecendo. E daqui um pouco a minha mãe fala, veste a roupa, veste a roupa. E ela fica falando com o médico, eu não sei o que é. Tá conversando com o médico, eu não sei o que é. E aí eu visto a roupa, minha mãe fica conversando com o médico, eu olho, minha mãe fala, tá tudo bem. Tá tudo bem o quê? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei pra vocês, mas pra mim aconteceu uma grande violência. Diversas violências. Num espaço onde deveria ser de cuidado, de atenção à saúde. Por conta da falta de comunicação. Por conta do despreparo. A mãe dela sabe tudo que o médico falou, ela não sabe nada e vai seguir sem saber. Porque não existe a comunicação. E aí quando eu relatando situações pro Lucas, o Lucas falou assim, a gente tem que dar um jeito dessas pessoas falarem o que elas pensam. Bora fazer um projeto. Pense em alguma coisa, William. E aí veio a ideia do Surdo Cinema. Foi meu primeiro projeto pelo Fundo de Apoio à Cultura. E hoje a gente está hiper feliz, sendo afetado e afetando outras pessoas, as pessoas surdas, afetando outras pessoas com as suas histórias. Com a história que ela quiser, engraçada, dramática, de terror, violência, de denúncia. Então, acredito que o afeto tem acontecido. E que ele seja Logo mais da TV amplo. Apada. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. TV Apada, 19h30, toda quinta, 19h30, todo sábado. Pessoas cegas, pessoas nas mais diversas condições de deficiência e na pluralidade dos corpos. Eu estou aqui, se quiserem fazer alguma pergunta, essa é a mensagem que fica para finalizar. Muito obrigado, a atenção de vocês.